Olá, eu sou o Felipe Campos e eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho, cujo título é Modeling Comparison of Two Different Organic Field Effect Transistors, ou seja, modelagem e comparação de dois transistores de efeito de campo orgânicos diferentes, né? Um sumário rápido dessa apresentação, né? Eu vou apresentar para vocês primeiro a introdução, na qual há algumas vantagens do OFET, em seguida a definição de OFET e suas principais características, né? O OFET sendo o transistor de efeito de campo orgânico. Então, vou apresentar o modelo DC compacto, que é o modelo mais utilizado para esse dispositivo. Em seguida, o modelo Strada, que foi um modelo que nós encontramos na literatura. Então, eu vou apresentar os resultados da simulação de dois OFETs, utilizando, né, o modelo Strada e, por fim, as conclusões. Bem, o transistor de efeito de campo orgânico, né, o OFET, ele é um dispositivo eletrônico que tem como principal característica o fato de sua camada semicondutora ser composta de material semicondutor orgânico, né? É, um número muito grande de materiais podem ser utilizados na camada semicondutora do FET, né, dentre eles o pentaceno, o P3HT, DNTT, o C60. Além disso, o dispositivo pode ser construído utilizando diferentes estruturas, né, como por exemplo a estrutura planar, vertical, cilíndrica, e ele também pode ser fabricado utilizando diferentes métodos de fabricação. Isso tudo faz do FET um dispositivo muito versátil, né, pois cada opção dessa, né, altera um pouco as características do dispositivo, o que permite que ele possa ser projetado para funcionar num número muito grande de aplicações diferentes. Além disso, ele é um dispositivo baixo, né, de baixo custo, uma vez que um material semicondutor orgânico tende a ter um preço mais barato, e ele é de fácil fabricação, uma vez que esses materiais podem ser processados até mesmo em temperatura ambiente, também podendo ser construído, né, em tamanhos consideravelmente reduzidos. Bem, o OFET, como dito, né, pode ser construído em diversas estruturas. A estrutura mais simples e mais utilizada é a estrutura planar, né, na qual o dispositivo é construído como um TFT, um Thin Film Transistor, né, em camadas. A primeira camada utilizada geralmente no FET é o substrato, né, que é uma camada que não tem função elétrica, apenas tem a função de sustentar fisicamente o dispositivo, né? Em seguida, nós temos a camada isolante, ou insulator, que tem a função de separar o terminal porta ou gate da camada semicondutora, né? Lembrando que o OFET é um transistor de efeito de campo, e assim sendo, ele é um dispositivo no qual a corrente, né, é controlada através do campo elétrico gerado pelo terminal porta, não podendo haver corrente entre a camada semicondutora e o terminal porta, né? E a camada isolante garante que isso aconteça. Em seguida, né, a camada mais relevante, sem dúvida, é a camada ativa, onde se encontra o material orgânico semicondutor e é onde ocorre o processo de condução elétrica entre os terminais fonte e dreno. Ainda na estrutura planar, né, essa estrutura pode ter quatro configurações básicas de acordo com a posição dos seus terminais, né? Em relação à posição do terminal porta com o dispositivo, ele pode ser top gate ou bottom gate, e em relação aos terminais fonte e dreno, em relação à camada semicondutora, o dispositivo pode ser top contact ou bottom contact. Essas quatro configurações, né, cada uma tem suas características, algumas são mais fáceis de serem fabricadas, outras apresentam melhor desempenho, né? Agora, olhando para o gráfico desse slide, né, que é a curva de saída, uma curva de saída genérica para o OFET, é possível tirar algumas informações, né? A primeira delas que eu gostaria de destacar é que todos os valores de tensão e corrente neste gráfico são negativos. Isso se dá porque neste trabalho foram utilizados apenas dispositivos do tipo P, né? O que acontece porque materiais orgânicos semicondutores do tipo P apresentam mobilidade da portadora melhores do que a mobilidade da portadora dos materiais do tipo N. Por isso, é muito mais encontrado, né, na literatura OFETs do tipo P. E por essa razão também, né, toda vez que eu me referi, analisando aqui algum gráfico em aumento de tensão ou redução de alguma grandeza, aumento ou redução de alguma grandeza, eu vou estar me referindo a valores absolutos, né? Considerando aqui que todos os valores são negativos, né? Outra informação que pode ser retirada deste gráfico é que o OFET funciona basicamente em duas regiões de operação distintas, né?
A primeira região pode ser observada mais facilmente através da linha azul, né? Observando ali a faixa de tensão VDS entre 0 e menos 0,1 volts. Você pode observar que conforme a magnitude, né, de VDS aumenta, a corrente de saída ID também aumenta em termos absolutos, ou seja, há uma proporcionalidade entre a tensão VDS e a corrente ID. Por esta razão, né, quando o FET está nesta região, disse que ele está funcionando em regime linear. Agora, quando o VDS continua aumentando, né, quando sua magnitude continua aumentando, chega num ponto em que um aumento em VDS não implica aumento na corrente ID. A partir desse momento, disse que o dispositivo está funcionando no regime de saturação. Além disso, né, o OFET ele é um dispositivo muito semelhante a um MOSFET, mais especificamente a um MOSFET de acumulação. Isso significa que quando polarizado, né, quando há tensão entre a fonte e o dreno, o dispositivo a princípio não conduz, né? Ele precisa de que haja campo elétrico gerado pelo terminal porta, né, que haja tensão no terminal porta, para que esse campo elétrico acumule portadores de carga no canal, formando assim uma passagem para a corrente, né? Ou seja, quando o VGS é igual a zero, o dispositivo não irá conduzir, e conforme vai se aumentando o VGS, vai se acumulando portadores de carga no canal, até uma determinada magnitude de VGS, chamada de VT, que é a tensão de limiar, a partir da qual o dispositivo então começa a conduzir. Bem, quanto à modelagem desse dispositivo, né, o primeiro modelo a ter sido feito para o OFET foi uma adaptação do modelo tradicional do MOSFET, dada a semelhança entre esses dispositivos, né? Contudo, né, o modelo DC compacto, que é essa adaptação, acaba por desconsiderar uma série de fenômenos físicos que são importantes para o OFET, e por isso ele acabou, até mesmo na nossa pesquisa, não sendo capaz de representar satisfatoriamente os dispositivos que nós tentamos simular, né, com ele. Mas é um modelo muito utilizado, então vale a pena dar uma olhada nele, né? O modelo DC compacto ele divide a corrente em duas equações, então nós temos a equação IDLIN para o funcionamento do dispositivo no regime linear, e nós temos a equação IDSAT para o funcionamento do dispositivo no regime de saturação, né? E eu gostaria de destacar nessas equações, né, três parâmetros importantes, né? O primeiro deles são a largura os dois primeiros são a largura e o comprimento do canal, né? A relação entre a largura e o comprimento, e deixar claro que quanto maior for a relação entre a largura e o comprimento do canal, maior será a magnitude da corrente, né, tanto para o regime de linear quanto para o regime de saturação. E isso também ocorre para o terceiro parâmetro, que é o MI, a mobilidade da portadora, né, do dispositivo, que quanto maior essa mobilidade, maior será a magnitude da corrente de saída dele também. Bem, como dito, né, o modelo DC compacto não foi capaz de simular satisfatoriamente, né, representar satisfatoriamente os dispositivos que foram utilizados. Então, buscando na literatura, nós encontramos vários modelos, dentre eles o modelo Strada, né, que é um modelo que parte do modelo DC compacto, mas ele já considera algumas outras características físicas do dispositivo, como a dependência da mobilidade com VGS, né, no OFET, a mobilidade do OFET varia conforme se varia a magnitude do VGS, isso é importante nesse dispositivo. Também a saturação imperfeita da curva de saída, né, que é um fenômeno no qual a alteração do comprimento do canal altera a forma como o dispositivo satura, né, além de outros fenômenos físicos. Então, o modelo Strada consegue, numa única equação, considerar muitos desses fenômenos físicos e também unir o regime linear com o regime de saturação. Isso está expresso na primeira equação que está sendo mostrada nesse slide, né? Agora, é importante dizer que enquanto que o dispositivo ideal não há corrente até que VGS atinja um valor de limiar, né, de tensão de limiar, no dispositivo real existe uma corrente de fuga que é chamada de corrente sublimiar. Muitos modelos desconsideram essa corrente, inclusive o modelo DC compacto desconsidera essa corrente, mas o modelo Strada considera essa corrente, e isso é mostrado pela segunda equação, a equação ID sub, né, que é a equação para a corrente sublimiar.
Por fim, né, o modelo Strada faz um somatório, né, faz uma soma entre a corrente acima do limiar e a corrente abaixo do limiar, e essa transição para as correntes abaixo do limiar para de acima do limiar é feita pela função tangente hiperbólica. Então, o modelo Strada é um modelo que considera todas as correntes possíveis num OFET em apenas uma equação, né? Bem, quanto aos resultados, né, o modelo Strada foi utilizado para simular, né, dois dispositivos em contato na literatura. Eu gostaria de destacar algumas coisas com relação a esses dispositivos. A primeira delas é que ambos os dispositivos têm a mesma estrutura, são planares, boron gate top contact, né? Além disso, ambos têm o pentaceno como material semicondutor orgânico e, apesar de terem materiais isolantes diferentes, a constante dielétrica desses materiais são semelhantes, né? Ainda assim, há diferença entre os dois dispositivos, né? A primeira delas que eu gostaria de destacar é a mobilidade Mi, né? Que no FET 1 é 0,08, né? Enquanto que a do FET 2 é 8 vezes menor. Isso apesar deles terem o mesmo material semicondutor, né? Isso provavelmente se dá pelo fato do material semicondutor ser de uma qualidade diferente, então há de haver mais impureza em um pentaceno do que no outro, né? E além disso, métodos de fabricação diferentes tendem a resultar em mobilidades diferentes também. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a relação entre a largura e o comprimento do canal, W sobre L, né? Que no OFET 2 é um pouco maior do que o dobro da relação WL do OFET 1. Né? Bem, quanto aos resultados da simulação, né, o primeiro OFET, nesse gráfico, a linha é o resultado simulado e os pontos são os resultados experimentais, né? É possível notar que quando a magnitude de VGS é menor, né, há divergência, né? O modelo diverge dos pontos experimentais, mas quando a magnitude de VGS, né, é maior, ou seja, o VGS é maior em valores absolutos, né, o modelo conseguiu representar satisfatoriamente o dispositivo, né? Eu gostaria de chamar a atenção também para as tensões e correntes desse dispositivo, né? A gente tem menos 25 volts para VDS, menos 20 para VGS no máximo, e nessas condições ele alcançou uma corrente de em torno de menos 12 microamperes, né? Além disso, eu gostaria de destacar um pouco a curva de saturação nele, né? Que o dispositivo tem uma curva de saturação, vamos dizer assim, um pouco abrupta, né? Que é bem diferente do dispositivo 2, né? Então, aqui no dispositivo 2, né, como foi dito, né, a primeira coisa que se nota é que a curva de saturação nele, né, a saturação dele é bem mais suave do que no dispositivo 1. Isso se dá provavelmente pelo comprimento do canal ser diferente, né, como nós vimos, o comprimento do canal altera a forma como o dispositivo satura, e isso foi representado satisfatoriamente pelo modelo Strada, né. Além disso, se repete o fato de que quando a magnitude de VGS é menor, o modelo tende a divergir do dispositivo, mas para VGS de magnitudes maiores, né, com valores absolutos maiores, o modelo tende a representar satisfatoriamente o dispositivo. Né? Outro ponto que eu gostaria de destacar é que as tensões desse dispositivo são bem maiores que do dispositivo anterior. Né? Ele trabalha com 100 volts tanto para VDS quanto para VGS. Embora ele tenha alcançado uma corrente em termos absolutos maior do que o dispositivo 1, né, isso só foi alcançado com tensões que são muito difíceis de serem utilizados, né, na eletrônica. Né? Ele precisou dessas tensões certamente porque sua mobilidade é muito menor. Então, isso destaca a importância desse parâmetro no dispositivo. Bem, os resultados sugerem, né, que o modelo Strada é capaz de simular satisfatoriamente os dispositivos, principalmente para valores absolutos maiores de VGS, né? E no futuro outros modelos serão testados com o intuito de encontrar um modelo mais adequado e propor um dispositivo otimizado utilizando esse modelo. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito